Gente, trabalhar muito de pé, o sedentarismo, excesso de peso, tudo isso pode prejudicar e levar a doenças vasculares. Agora, será que dá para a gente prevenir? A gente vai conversar agora. Eu estou recebendo aqui, olha, a fisioterapeuta, vou começar pelas mulheres, né? A fisioterapeuta vascular, a Ana Cláudia Tanuzzi, e também o angiologista Sérgio Luiz de Mello com a gente aqui hoje para poder falar sobre doenças vasculares. O que são elas? Varizes, o que são, Sérgio? Para a gente ter uma noção básica, acho que para as pessoas leigas entenderem como que é a circulação, basicamente a gente tem 3 tipos de circulação, né? A circulação arterial, a circulação venosa, que são as veias, e os linfáticos, que são menos conhecidos, né? Então é uma gama muito grande de patologias que pode cometer a população em geral, mas mais frequentemente a gente tem o problema relacionado às veias, né? E para as pessoas entenderem, a artéria manda o sangue, é a circulação, é a tubulação que entrega o sangue. A veia retorna com o sangue, depois que já passou pelos tecidos. Então, uma doença relacionada num setor arterial, que é aquela que mais preocupa o paciente, que quando dá uma trombose, uma oclusão, é aquela que vai, vou perder minha perna, a trombose arterial, por exemplo. A trombose venosa, que se manifesta de uma forma extremamente diferente, por exemplo. Ela não causa gangrena normalmente, e ela causa inchaço, dor, e o pior, o mais ameaçador, é a embolia pulmonar, quando o coágulo se desprende, pode ir para o pulmão e ser fatal. Mas, na maioria das vezes, a doença que mais afeta a população em geral são as varizes. As varizes, né? Que causa, em variados graus de sintomatologia, desde mais leve até mais graves, uma patologia que afeta muito, atrapalha no trabalho, aumenta o número de faltas, e é muito variado, desde a parte estética inicialmente até os estágios mais avançados, onde pode haver feridas, pode ter a trombose, mas a maioria dos pacientes fica nesse estágio intermediário, onde você sente dor, cansaço, peso nas pernas, abaixo do joelho, não é uma dor muito pontual. Eu sempre falo muito no consultório que a gente faz um diagnóstico diferencial porque é muito frequente ter mais de uma causa de dor nas pernas. O paciente chega com uma causa de dor da circulação e a gente investiga uma outra causa em conjunto, que atrapalha a percepção real da dor. Se você trata uma ou não trata a outra, você não consegue fazer o paciente melhorar, ele se sente frustrado, não dá continuidade ao tratamento. Mas, basicamente, a circulação, ela se manifesta de uma forma muito cotidiana no nosso meio e precisa ser tratado com prevenção, às vezes cirurgia e ir ao médico, né? E no caso, sedentarismo, eu falei do sedentarismo, trabalhar muito de pé, tudo isso pode levar a doença vascular? O fator, por exemplo, no caso das varizes, o que acontece? A presença da varize é um fator a mais que vai dificultar a circulação. Varizes são veias que se dilataram, não são entupimentos, né? Elas se dilatam por processo inflamatório, crônico, lento, e em variados graus, como eu falei. Tem gente que tem pouquinho, tem gente que tem muita. E aí esse acúmulo vai definir a doença num estágio mais avançado, né? Isso tem um fator genético, hereditário, mas o que empurra a doença é o comportamento. Então, tem pacientes, por exemplo, que trabalham como balconista de farmácia, fica o dia inteiro de pé. É um exemplo, tem vários outros. Ele vai desenvolver muito mais, acelerar muito mais a doença do que uma pessoa que tem um outro tipo de comportamento. Aí entra, se você faz atividade física, o fortalecimento da panturrilha. E aí entra a Ana como uma grande coadjuvância, né? A gente tem uma função extremamente importante. Pacientes param de sentir dor muito frequentemente só de orientar ele voltar a fazer uma atividade física. Muito bem. Vou fazer uma pausa com o Dr. Sérgio aqui, que é angiologista, né? Porque a gente está falando do que é a doença vascular. O Dr. Sérgio citou a Ana, que eu vou conversar com ela já, né? E por falar nisso, na fisioterapia vascular, você vai conhecer agora o seu Sileno. Gente, ele passou por cirurgias e agora está fazendo fisioterapia em casa e percebeu muita melhora. Seu Sileno tem 78 anos, é aposentado. Passou por 2 cirurgias nos últimos 5 meses. Na primeira, retirou um tumor, um rim e um pedaço do diafragma. Fiz a primeira em outubro, final de outubro. Correu maravilhosamente bem. Quando estava completando um mês, começaram a surgir umas dores no estômago e eu não conseguia comer nada. E foi piorando, aí eu voltei, o médico examinou de novo, vai ter que fazer uma cirurgia do estômago agora. Deu
famoso volvo gástrico, parece. Depois das cirurgias, o aposentado percebeu um inchaço nas pernas. A recomendação médica foi fazer fisioterapia vascular. Há 2 meses, ele se exercita na clínica e em casa. Faz exercícios para panturrilhas, alongamentos e caminhadas dentro e fora da água. Faz esse exercício aqui 100 vezes, faz o alongamento das panturrilhas naquele ali. E eu estou fazendo 1.500 metros de caminhada. E a piscina, faço a caminhada, um pouco da caminhada, vou na piscina, faço os exercícios da piscina, volto na caminhada e aí termino. As pernas já estão praticamente normais. A cada dia, seu Sileno percebe melhoras. Estava muito inchado as pernas, agora está completamente desinchado. Eu acho que não tem quase mais nada para fazer. Ela disse que eu posso descansar um dia na semana, sem fazer as caminhadas. Eu estou fazendo todo dia. A fisioterapia ajudou muito, senhor? Ajudou demais. Um abraço para o senhor, viu, seu Sileno? Agora eu vou fazer uma pausa com você aqui, viu, Sérgio? Vou conversar com a Ana Cláudia um pouquinho, porque a gente mostrou ali a fisioterapia vascular. O que é essa fisioterapia vascular? Como é que é o trabalho, Ana? Conta pra gente. Então, Mônica, é a fisioterapia aplicada ao tratamento e à prevenção das doenças vasculares periféricas, como o Sérgio já citou muito bem, né? Então, a gente tem como objetivo melhorar principalmente a qualidade de vida do paciente. E a gente viu isso com o doutor Sileno, que está super feliz, assim, né? Ele é um paciente nosso, ele é um paciente lá da clínica. Ele tem uma insuficiência venosa crônica, um linfedema associado também, pós-retirada ganglionar da cadeia inguinal, oncologia, câncer. Ele teve um câncer e ele teve que esvaziar a cadeia ganglionar da virilha. E ele evoluiu para uma doença que chama linfedema, que é uma doença do sistema linfático, que é crônica. Ele vai ter essa manifestação, sinais clínicos para o resto da vida. Então, é um paciente que vai ficar com a gente ainda por um bom tempo fazendo manutenção. E ele chegou com a perna muito inchada e, graças a Deus, ele está bem melhor. Quer dizer, qualidade de vida para ele, né? Você trouxe aqui para a gente alguns dos materiais que vocês trabalham na fisioterapia. Como é que é isso? Cada caso vai indicar um tipo de material? Sim, Mônica. Na verdade, o que eu trouxe aqui, quase todo paciente do consultório usa ou pode comprar numa cirúrgica e fazer os exercícios em casa. Como mostrou a reportagem, o tratamento ele não é só clínico dentro do consultório, ele tem que continuar fora do consultório. Então, a orientação quanto ao exercício é muito importante, a orientação quanto ao posicionamento é muito importante, né? E a gente usa algum desses aparelhos, a gente orienta e faz alguns exercícios em casa. Aqui a gente tem um disco proprioceptivo. A base da nossa cinesioterapia, dos nossos exercícios para a fisioterapia vascular, principalmente quando a gente fala de veia, varizes e de linfedemas, alterações do sistema linfático, é fortalecimento e alongamento de panturrilha, Mônica. Então, o doutor Sérgio falou, Então, né? a gente foca na panturrilha e no membro inferior em si. Quando é membro inferior, logicamente, membro superior, enfim. No caso da panturrilha, a gente pede sempre para o paciente posicionar sentado, se ele não tem equilíbrio, né? Ele fica sentado, ele coloca os 2 pés no disco e ele vai fazer o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Dorsiflexão e flexão plantar. Dorsiflexão. Isso aqui funciona como um movimento de bomba. Ele tem um efeito de bomba muscular. Então, o sangue ele volta mais fácil. O fluxo sanguíneo de retorno aumenta quando ele faz esse exercício. A Ana Cláudia está falando de exercício, né, Sérgio? Que tipo de exercício uma pessoa que tem essa herança genética, vamos dizer, pode fazer até para fortalecer a panturrilha? Seria, por exemplo, uma ginástica funcional, musculação? Olha, primeiramente, eu sempre falo para os pacientes o seguinte, né? O que você gosta? Porque se o paciente não se adapta bem, é um primeiro passo para que o exercício não dê certo. Precisa encontrar algo que tenha dentro da modalidade, que vai proporcionar aquele condicionamento físico adequado, alguma coisa que ele realmente se adapte, né? Agora, as atividades aeróbicas são as mais recomendadas, né? Daí a gente pode, dependendo do paciente, recomendar
mais simplesmente uma caminhada bem realizada, orientada ou não, se o paciente tem o dinamismo de fazer com rotina, e até chegar num extremo de oferecimento de uma qualidade numa ajuda fisioterapêutica. Né? Juntar os dois ali. Fundamental juntar os dois. Não é? Unir os dois, não é, Ana? Só para salientar, Mônica, a gente gosta muito também da caminhada na água. Você viu o Sr. Sileno falando que faz a caminhada na água. Porque na água, desde que ele não tenha nenhuma alteração de pele, nenhuma feridinha, nada aberto, né? Porque ele corre risco de contaminação se ele for para uma piscina pública. Mas se ele não tem, a gente orienta a caminhada na água, porque na água a gente tem uma força que é contrária à gravidade, que chama empuxo. Então, só do paciente estar dentro da água, o retorno venoso está acontecendo. E isso é muito bonito, né? Para a gente que gosta da vascular, a gente fica doido. Então, assim, se ele caminha, ele tem um empuxo e ainda o efeito da bomba muscular, da panturrilha trabalhando, que faz esse retorno perfeitamente. Uma cartilha das orientações que o paciente pede, né? Caminhada, bicicleta, hidroginástica e natação. Isso é o básico, assim, como um ponto de saída, o início de alguma coisa. Aí depois ele vai se adaptando. Muito bem. E essas meias, a pessoa pode fazer uso delas que sofre de doença muscular? A gente fala que não praticamente não existe fisioterapia sem contenção, sem meia elástica e sem atadura, lógico que com indicação correta, né? Então aqui a gente trouxe de duas corzinhas diferentes para a gente tirar a ideia para o paciente, para o pessoal de casa, que meia é aquele negócio bege, feio, de vovô, né? Então hoje a gente tem uma variedade muito grande de cores, né? De meia elástica. Essa meia, Mônica, ela é esportiva. Essa rosinha. O paciente coloca para caminhar. Né? Então, ele vai fazer atividade física com a compressão, usando uma compressão. Ela é uma meia esportiva. Isso aqui é uma meia 3/4, preta, masculina, para os homens, que às vezes falam, nossa, aquela meia é muito feminina, aquela meia bege é muito feminina, né? Daí a gente indica uma meia pretinha. E ela serve para ajudar a gente no tratamento. Ela não permite que a perna inche quando o paciente vai para casa e finaliza a sessão, né? É muito utilizado para tromboses, tratamento de trombose, varizes, linfedema. Você falou de trombose, tem uma amiga nossa que está aqui com a gente, olha, ela falou o seguinte, doutor Sérgio, ela já operou 4 vezes, tirou a safena, teve começo de trombose, mesmo assim voltou tudo. O que ela pode fazer? Então, a doença de varizes não é uma doença curável. Esse é o ponto básico de uma informação que tem que ser absorvida pela maioria das pessoas. Quando você trata uma variz, você tem que explicar para o paciente que ele vai, com o decorrer do tempo, desenvolver novas varizes, provavelmente. Por quê? Quando se faz a cirurgia de correção, a gente somente tira aquelas veias que estão doentes, permanecendo varizes, veias que não estão doentes. Como ele tem a predisposição genética, com o decorrer do tempo, a tendência natural da evolução é o surgimento de novos. Isso não deve impactar o paciente, e isso acontece muito frequentemente, no desânimo para o tratamento. Ele vai se frustrando. Claro que algumas pessoas têm uma quantidade de carga genética muito acentuada. Esses pacientes são mais difíceis de tratar. Você tem que ter um cuidado de orientação muito mais aproximado, um vínculo maior, para conseguir convencer, no bom sentido, de que a doença vai estar mais presente no cotidiano dele. A maioria dos pacientes opera uma vez e não precisa operar novamente, mas não é tão frequente esse retorno. E tem que entender que não é que voltou. Existe uma frase popular, não adianta operar que volta, não adianta fazer aplicação escleroterapia que volta. A gente combate muito essas informações, porque não é verdade. É através dessa continuidade de se cuidar, é que você obtém aquilo que a gente almeja. O bem-estar, não ficar com as pernas esteticamente desfavoráveis, não ter dor, cansaço, peso, não sofrer e poder ser feliz. O que é isso aqui? Como é que eu posso Isso aqui é uma chamar isso aqui? cunha, um posicionador, né, postural. Então, a gente indica muito para os pacientes elevarem os pés para fazerem os exercícios em casa, as pernas, né? Então, a gente pede sempre para o paciente deitar com as pernas para cima, deixa o tornozelo de fora e ele vai fazer movimentos com os pés.
o mesmo movimento que a gente faz aqui, Mônica, a gente faz aqui com a perna para cima e a gente tem a elevação do membro inferior auxiliando nesse retorno venoso, né? Mais para varizes do que para linfedema, ele é mais importante esse retorno no caso de varizes, relacionado à elevação, mas funciona perfeitamente. Posso fazer isso para prevenção? Pode. O que a gente orienta também, o paciente pode fazer, se ele não tiver a cunha, é elevar os pés da cama, né, Sérgio? Mas aí ele tem que ver com o doutor, paciente que tem pressão alta, tem algumas contraindicações, refluxo, mas assim, pode fazer, pode elevar o pezinho da cama também. Deixa eu trazer uma outra pergunta para vocês, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero convidar vocês para voltarem. A Luzia fez a retirada do útero há 6 anos atrás. E aí ela está sentindo dor nas pernas, 6 anos, né? Depois que adquiriu a dor nas pernas do joelho, enfim, está doendo o joelho dela aqui. Ela fez uma operação há 6 anos, parece que voltou a fazer uma cirurgia há 10 dias e agora está sentindo essa dor abaixo do joelho. Olha, aí tem que investigar com mais proximidade o caso, né? Normalmente, os pacientes apresentam uma concomitância de patologias, dependendo da idade. A gente, quando vai chegando aos 50, 60 anos, é comum, muito frequentemente, a gente associar a doença vascular, que é frequente, no caso das varizes, com doenças ortopédicas. Então, é fundamental a separação disso no momento da consulta. Né? O fato dela ter feito a esterectomia, retirada do útero, não tem uma ligação direta com uma causa de doença circulatória. No entanto, em alguns casos, né, as cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas, ela pode cursar no transcorrer do repouso a aumentar a chance, por exemplo, de uma trombose venosa profunda que pode ter passado desapercebido. Mas nesse caso, pela forma elementar que ela transmitiu para a gente, não parece que deva ser um processo vascular. Só vou ter certeza na medida em que a gente investigar mais de próximo. Isso melhor. Além de todo esse material, né, Ana, você trouxe isso aqui pra gente, que são faixas? Esse aqui são faixas que a gente usa para o tratamento do linfedema e de varizes. Isso aqui é uma faixa elástica, Mônica. Olha, tá vendo que ela deforma? A gente usa para auxiliar na diminuição, na melhora do edema, do inchaço para as pernas dos pacientes com doença vascular. E isso aqui é um enfaixamento multicamadas. A gente coloca primeiro uma malha tubular, depois uma espuma, a gente enrola na perna do paciente e depois uma atadura pouco elástica ou inelástica. Olha, ela cede pouco. E ela ajuda a melhorar o inchaço do paciente em casa. Então, ele termina a fisioterapia no consultório, faz os aparelhos que a gente não trouxe porque são grandes, né? Mas a gente tem uma diversidade muito grande de aparelhos aplicáveis para essa área. Faz os aparelhos, faz a drenagem, faz a sessão e vai para casa com a atadura. Ou seja, a gente pode prevenir e pode cuidar para ter uma qualidade de vida, né? Sempre. Eu preciso muito agradecer e preciso reforçar o convite para vocês voltarem, para a gente prosear mais, pode ser? Ótimo. Então, deixa eu agradecer a Ana Cláudia Tanus, que é fisioterapeuta vascular, e o angiologista, Dr. Sérgio de Mello, Sérgio Luiz de Mello, com a gente aqui hoje. Obrigada, viu, Ana, por ter trazido tudo isso aqui para a gente. Obrigada. Mais vezes. Obrigada, Mônica. Tá bom?